Shalom, meu nome é Tarcísio Caixeta, este é o curso Aprendiz de Hebraico e esta é a nossa primeira aula de hebraico bíblico. Você que ama a Bíblia vai se apaixonar pelo hebraico. Você vai aprender neste curso a língua de Abraão, de Isaac, de Jacó, enfim, a língua do povo da Bíblia. Não é o máximo? Estamos falando do povo hebreu. É daí que vem o nome do idioma que você está estudando, o hebraico, e do nosso curso Aprendiz de Hebraico. Permita-me contar um pouco da minha relação com a língua hebraica e com Israel. O primeiro contato que tive com o hebraico foi em 1984, no primeiro período do curso de teologia. Nessa época, eu era um jovem de 18 anos de idade e de muitos sonhos. Conheci a Bíblia hebraica na biblioteca da faculdade, mas só começaria meus estudos desta língua fascinante em 1987. A partir daí, eu estaria habilitado a ler o texto bíblico direto da língua original. Já havia estudado 1 ano e meio de grego, faltavam o hebraico e o aramaico para ter acesso ao texto sagrado por completo nas línguas e culturas em que fora escrito ao longo de 1500 anos. 1000 anos para a escrita da Bíblia hebraica e 500 anos entre o término da Bíblia hebraica e a escrita do Novo Testamento em grego. O latim, importante idioma de tradução da Bíblia, estudei na Faculdade de Letras anos mais tarde. Naquele mesmo ano de 87, 3 coisas me colocaram definitivamente na trilha do hebraico e de Israel. A primeira foi meu encontro com a saudosa professora israelense Raquel Cohen. Através de um amigo em comum, meu amigo Elias Vieira e eu, fomos até a universidade para nos matricular no curso de hebraico moderno. Quando chegamos lá, a professora nos disse que as vagas já estavam preenchidas. A sensação de frustração foi instantânea, mas não o abatimento. Argumentamos para convencer a professora de que seríamos excelentes estudantes de hebraico, que não desistiríamos no meio do caminho e que ela teria muito orgulho de nós. A professora se convenceu e permitiu nossa matrícula. Sem falsa modéstia, Elias e eu fomos os alunos mais dedicados da professora Raquel, se não de todas as turmas, com certeza daquela memorável turma de 87. A segunda coisa que colocou o hebraico e Israel no meu caminho foi um alvo que fiz. Vou estudar hebraico em Israel. Estudar em Israel era mais que um alvo, era um sonho de um jovem extremamente pobre, recém-saído da roça, sem pai, sem a companhia da mãe, criado pelos avós e por tios, estudante de teologia que não tinha recursos sequer para a terceira refeição de cada dia quando entrou para a teologia. Com que recursos pagaria um curso fora do Brasil? Estudar em Israel, portanto, parecia impossível do ponto de vista racional. Na aula que vem, conto um pouco mais sobre essa façanha. A terceira coisa que fez do hebraico não só minha paixão, mas também minha profissão nesses últimos 33 anos, foi minha indicação para ser professor auxiliar de hebraico no Seminário Teológico Batista Mineiro, auxiliar de um dos mais rigorosos e dos mais atuantes professores do Brasil, o saudoso José Alves da Silva Bittencourt. O combinado com a coordenadora do curso foi o seguinte: você assiste às aulas, aprende com o professor e quando ele precisar se ausentar ou quiser testá-lo, você assume a turma, disse a coordenadora. Chegou fevereiro de 88, primeira aula de hebraico da turma. Detalhe, todos os estudantes me conheciam muito bem. Entrei, sentei-me discretamente para assistir a aula como aprendiz de professor. Carregava uma folha em branco e uma caneta para anotar o que faria se fosse o professor daquela turma. A primeira coisa que o professor disse, depois de cumprimentar a turma, foi: Tarcísio, você quer dar essa aula? Você pode imaginar o que passou pela minha cabeça naqueles segundos, entre o sim e o não? Pois é, foram os segundos mais longos da minha história acadêmica. Se eu respondo não, o professor perde a confiança em mim, pensei. Se respondo sim, aí são os alunos que terão certeza de que não estou preparado para ser professor. Naquele dilema, me veio à mente a seguinte alternativa: professor, o senhor me empresta as suas anotações? Perfeitamente, respondeu o professor. A partir daí, o professor entregou o hebraico em minhas mãos
e foi ele quem passou a me observar e a me auxiliar. Deu uma única aula para aquela turma a meu pedido. No ano seguinte, em um tempo recorde para o mundo acadêmico, fui oficializado professor titular da cadeira de hebraico na instituição onde eu havia adquirido minha primeira graduação superior. Se estivéssemos em uma live, talvez pedisse a você um amém ou um aleluia. Você sabia que as palavras amém, aleluia, shalom são palavras hebraicas usadas desde os tempos bíblicos? Você deve ter percebido que shalom é uma palavra hebraica para cumprimentar alguém. Foi a primeira palavra que usei no início desta aula. Originalmente, shalom quer dizer paz, completude, inteireza, mas é usada também como cumprimento. Portanto, shalom, todas as palavras hebraicas, inclusive shalom, são escritas e são lidas da direita para a esquerda. As letras hebraicas são muito diferentes do nosso alfabeto, como você pode ver aqui no quadro. Contudo, vai dominá-las em pouco tempo de estudo. Temos aqui, no quadro, 3 palavras escritas em hebraico, da direita para a esquerda. A segunda é shalom. Você pode vê-la aí na sua tela. É a do meio em azul. Logo, logo, você vai ler hebraico por você mesmo. Não sei se você reparou, mas a escrita das letras no computador, em Times New Roman, que é o que aparece aí na sua tela, é bem mais elaborado do que as letras que você vê aqui no quadro. Uma boa notícia, você não precisa ser desenhista para escrever hebraico. Quando você escreve à mão, faz isso de forma mais simplificada, com traços mais retos do que curvos. Quando digita, o computador desenha por você. Talvez você não tenha se dado conta, mas provavelmente ficará surpreso com a quantidade de palavras da língua hebraica que você já conhece, mesmo sem saber os caracteres hebraicos. Em pouco tempo você vai lê-las diretamente do hebraico. Deixe-me mostrar. Praticamente todo o nome próprio do Antigo Testamento está em hebraico. Por exemplo, Adão, Eva, Abel e por aí vai. Diferente do português, no entanto, cada nome hebraico tem um significado. A palavra nome em hebraico significa fama, reputação. Quando alguém se apresentava na Bíblia e dizia, meu nome é Noemi, por exemplo, estava falando da fama ou reputação de ser doce. Se essa fama mudava, o nome também mudava. Outro exemplo é Abel. Abel em hebraico significa sopro, vaidade. Por que Abel tem essa fama, essa reputação? Porque morreu jovem, assassinado pelo irmão Caim. Você sabia que a palavra traduzida por vaidade no livro do Eclesiastes é a mesma palavra Abel em hebraico? Isso nos ajuda a entender que o pregador em Eclesiastes fala de modo geral que a vida é vaidade, ou seja, tudo passa muito rápido. Por isso, devemos aproveitar bem a vida que Deus nos deu, viver com sabedoria. Veja como o conhecimento de uma única palavra hebraica já nos abre o entendimento para compreender melhor a palavra de Deus. Quer entender melhor o Antigo Testamento e, consequentemente, o Novo Testamento? Aprenda hebraico, a língua e cultura da Bíblia. Vamos avançar um pouco mais? Acredito que você conhece pelo menos um dos nomes de Deus em hebraico. El Shaddai, Adonai, Adonai Rafá, ou alguma destas palavras, Urim, Tumim, Yeshua. Você já deve ter ouvido os nomes dos anjos Miguel, Rafael, Gabriel, nomes de monstros e demônios como Lilith, Leviatã, Satã, e conhece com certeza as palavras sábado, saco, mirra. Pois então, esses nomes todos e essas palavras vêm do hebraico para o português. A maior parte do Antigo Testamento foi escrita em hebraico. Apenas Jeremias capítulo 10, verso 11, Daniel capítulo 2, verso 4, ao capítulo 7, 28, Esdras capítulo 4, verso 8, ao capítulo 6, 18, e o capítulo 7, verso 12 a 16, foram escritos em aramaico, uma língua irmã do hebraico. Mesmo em português, você percebe que a partir do capítulo 2, verso 4 de Daniel, o texto muda para o aramaico. Assim nos diz o verso: E os caldeus disseram ao rei em aramaico: Ó rei, vive eternamente. Dize o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Nosso curso, Aprendiz de Hebraico, prioriza o hebraico e valoriza as outras línguas ligadas à Bíblia. Falando em hebraico, vamos ler e cantar as 3 palavras que estão aqui no quadro?
A primeira delas é Reveno, a segunda, Shalom, e a terceira, Aleichem. Juntando as três, temos Reveno, Shalom, Aleichem. A melodia é assim: Revenu, Shalom, Aleichem, Revenu, Shalom, Aleichem, Revenu, Shalom, Aleichem, Revenu, Shalom, 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 Aleichem. Vamos cantar um pouco mais rápido? Revenu, Shalom, Aleichem, Revenu, Shalom, Aleichem, Revenu, Shalom, Aleichem, Revenu, Shalom, 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 Aleichem. Quero deixar com você 10 dicas de como estudar hebraico. Primeira dica: se possível, estude de 10 a 20 minutos por dia e faça uma lição por semana. É mais produtivo do que estudar 3 horas direto, por exemplo, ou estudar mais de uma aula por vez. Segunda dica: aprenda bem o alfabeto. Ele é a base da língua. Saber o nome em português das letras hebraicas ajuda na identificação do som de cada uma delas. Contudo, mais importante que os nomes são os sons que as letras produzem. Por exemplo, a palavra Shalom. A primeira sílaba de Shalom é Shá. O som Shá é escrito com a letra Shin. Veja como é simples escrevê-la à mão. Então aqui temos a letra Shin, que dá o som Shá. A segunda sílaba de Shalom é Lom. O som Lom é escrito com 2 consoantes e uma vogal. A consoante Lamed, que aí tem o som L, a vogal O, e a consoante Mem, que tem o som M. Então vamos escrevê-la? Então aqui temos Shá, L, essa consoante aqui representando o O e o M. Shalom. Terceira dica: leia por sílabas, juntando os sons. Por exemplo, re, ve, nu. Depois você lê palavras, reveno. E aí você consegue ler frases ou orações inteiras, como Revenu Shalom Aleichem. Quarta dica: evite pronunciar as palavras hebraicas como se fossem paroxítonas, pois a maioria das palavras em hebraico é oxítona, acento na última sílaba. Por exemplo, Torá, Shalom, Shaddai. Assim você acertará muito na pronúncia. Quinta dica: pronuncie o fim das palavras que terminam com M assim: em, im, E as que terminam com N assim: an, en, in, on, un. Já que não há os sons an, en, in, on, na língua hebraica. Sexta dica: o som das vogais sempre existiu. O que não existia até pelo menos 931 a.C. era a representação dos sons vocálicos. No curso Aprendiz de Hebraico, você vai aprender as vogais e ler o texto bíblico com vogais. Sétima dica: memorize só o essencial. Aprenda como usar as ferramentas à sua disposição, como dicionários, gramáticas, sites. Não se apegue demais aos detalhes. Oitava dica: tenha sempre um caderno e uma caneta à mão. É importante treinar o que você for aprendendo. Nona dica: não dê muita atenção às variações de nomes de algumas consoantes ou de temas gramaticais. Décima e última dica por hoje: seja simples no processo da aprendizagem. Esteja aberto a aprender. Vamos treinar mais um pouco de hebraico? Ouça agora Jonas capítulo 1, verso 1 em hebraico e tente descobrir qual é o nome de Jonas na língua da Bíblia. E também se você consegue ouvir o nome do pai dele, Amitai. Aí vai. Escute bem. Vaihi devar Adonai
Elioná, ven amitai lemor. Vai ridvar Adonai, Elioná, ven amitai lemor. Você conseguiu ouvir Ioná e Amitai? Parabéns! Esses são os nomes de Jonas e de Amitai em hebraico. Jonas está na cor azul e Amitai na cor vermelha, conforme aparece aí na sua tela. Para terminar nossa aula, vamos cantar novamente o Revenu Shalom? Numa tradução ao pé da letra, Revenu significa trouxemos. Shalom, paz. E Aleichem, sobre vocês. Trouxemos paz sobre vocês. É assim que se diz em hebraico, anunciamos a paz. Anunciar a paz é trazer a paz sobre alguém. Para trazer a paz sobre alguém, você precisa estar em paz. Vamos cantar? Revenu Shalom Aleichem, Revenu Shalom Aleichem, Revenu Shalom Aleichem, Revenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Na próxima aula, você vai começar a aprender o alfabeto hebraico passo a passo. Chegamos ao final de nossa primeira aula. Até a próxima. Shalom!